Saudações a todos, eu sou Gilberto Trapazon e esse é o nosso canal sobre a magia de evocação Goetia e Angélica. Vamos falar de espíritos. Cuidado ao trabalhar com espíritos poderosos, é o assunto de hoje. E vamos falar de poder, né? Olha a minha camiseta de Hogwarts. Eu já apareci em outro vídeo, cara. E quando eu apareço com a minha poderosa camiseta do Harry Potter, é porque eu vou falar de poderes na magia. Então vamos conversar sério sobre a coisa. Mas a gente tem que rir um pouco também, né? Porque se você não tiver um pouco de alegria, o que adianta? Uma coisa que eu aprendi: seja sério, mas não se leve a sério demais. Se você não consegue rir de você mesmo, você deve ter uma vida triste. Isso tem a ver com alguns tipos que eu pretendo citar nesse vídeo também. Bom, o que é lidar com espíritos poderosos? Quais são os mais poderosos? A princípio, todos os espíritos são mais poderosos que você, porque eles fazem coisas que você não faz. Então isso vai depender do seu próprio nível, a sua capacidade, tá, de alcançar o trabalho com espíritos mais e mais e mais poderosos. É claro que existem os poderosíssimos. Então vamos falar um pouco mais sobre Goetia, mas o que eu vou falar também vale para a magia angélica. Tem anjos poderosíssimos. Tanto que você que é estudante, praticante da Goetia, a minha área preferida é a área salomônica. Qual é o nome que tem no triângulo? Micael. Grande anjo Micael, que é aquele que senta à direita de Deus. Esse é o fodão. E tem anjos acima dele. Tem anjos que em poder estão acima dele. Mas Micael é muito conhecido como poderoso, anjo guerreiro. Muito forte. Ajuda muito também no nosso trabalho. É um anjo com o qual eu trabalho muito. Mas veja, o nome de Micael está no triângulo da Goetia, para ajudar você a trabalhar com aqueles espíritos. Então você precisa de alguém forte para lhe ajudar. Lidar com espíritos poderosos é uma coisa que é muito buscada, principalmente pelos novatos. Logo de cara, eles já querem os grandes espíritos. Eles querem atalho. Eles não querem ler um livro, eles não querem estudar, eles ficam pedindo dica na internet achando que vão aprender. Outro dia mesmo eu respondi para uma menina num grupo de Goetia. Ela perguntou como é que fazia para ativar o selo do espírito do Demon da Goetia. Isso aí é coisa de magia do caos. Primeira resposta, aqui nós estamos falando de Goetia, conjuração de espíritos. Não existe ativação do selo. Isso é magia do caos. A primeira coisa que você tem que fazer é ler o Lemegeton. É obrigatório. Você vai trabalhar com Goetia, além de todo o aprendizado anterior, inicial, necessário, você tem que ler obrigatoriamente o Lemegeton. Você não vai aprender a fazer conjuração de demons com dicas da internet, que tá assim por aí, gente. E as pessoas querem já de cara chamar os mais poderosos espíritos. E por que fazem isso? Porque elas querem grandes resultados. Rápido, assim, ó. É que nem o Harry Potter, né? Ele chegou lá já fazendo simsalabim, grandes poderes, né? Mas isso é filme de fantasia, gente. Isso é fantasia. Não é assim que funciona.
Ninguém fica poderoso de repente. Você não vai enfrentar um grande desafio logo de início, você não vai ter grandes poderes logo no início. E a mesma coisa é quando se trabalha com os espíritos mais poderosos, mais altos de todos. Mas pera aí, eu acabei de falar que todos são poderosos. Sim, todos são poderosos. Principalmente para quem está começando. Então o que a pessoa precisa ter? O estudo, o aprendizado é reconhecer que ela não sabe nada. Então você tem que começar aqui, ó, do degrau mais baixo. Não, mas não, já querem começar lá no 15º andar do edifício. Não, você tem que passar primeiro pela portaria. E vai subir de escada, não tem elevador. É de escada, degrau por degrau. O aprendizado de magia é isso. Tá assim, gente procurando elevador para subir direto. A maioria quebra a cara. Muitos, felizmente, não têm resultado nenhum. E se decepcionam com a magia. Eu cansei de ver esse tipo de relato. Ah, porque magia não funciona, porque eu já tentei, fiz... Tá, mas o que tu tentou? Ah, porque eu já fiz 3 rituais. Então tu nem começou, tu não fez nada. Qual é a tua experiência anterior? Tu tá vindo de qual é a tua formação anterior antes da Goethe. Goethe é uma das áreas mais altas da magia. Você tem que dominar plenamente toda a parte básica da magia antes de se meter com a Goethe. Não é que eu não queira ensinar. Né? Sempre tem um imbecil aí que vai falar, esses velhos aí não querem ensinar ninguém. Eu estou ensinando. Eu estou fazendo mais um vídeo aqui. Nós já passamos de 290 vídeos aqui nesse canal. Eu estou ensinando magia. E eu não quero ensinar porque é um bunda mole preguiçoso. Porque bunda mole tem essa mania de achar que a gente tem a obrigação de ensinar os grandes poderes, né? Os grandes poderes, fácil, com dicas em 2 frases só, ele já quer ser muito poderoso. Tá sim de preguiçoso por aí, gente. Ah, e querem dica à vontade. Eles acham que vão chamar a gente no privado para conversar à vontade. Isso é aula particular, meu amigo. Que aula particular de graça. Não, você vai participar nos grupos, quando alguém tiver tempo, vai comentar alguma coisa, mas não vai te ensinar tudo, tu vai ter que procurar livros e estudar, porque magia cerimonial significa livros, ler muitos e muitos livros. É uma frase que foi muito bem citada pelo colega Robson Belli, que mora lá no Japão, tem um ótimo canal aí também, ele trabalha com magia avançada, e ele falou essa frase: magia cerimonial é livro. Você não vai aprender com dica. Você pode até fazer um curso que vai lhe dar uma introdução ao assunto, mas naquele curso eles vão te dizer, ó, tem tal livro, mais esse 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 livro. É a mesma coisa você ir numa universidade. A Goethe realmente feita é o equivalente a um curso de universidade. Então eu espero, assim como tantos outros colegas, nós aprendemos que você tenha no mínimo o equivalente ao 2º grau completo na magia. Conhecer magia natural, o trabalho com os elementos, as relações entre planetas, ter já uma boa noção sobre o que é oração, banimentos, preparações, preparo de ferramentas, dias e horas, a parte angélica toda, principalmente na área salomônica. A gente espera que você saiba tudo isso antes. Se você não sabe nada disso, já começou, capenga, faltando muita coisa. Porque nós vamos trabalhar com espíritos perigosos. Por que os espíritos da Goethe são perigosos? Eles são perigosos porque eles são muito poderosos. Justamente por serem poderosos, eles são perigosos. Você não vai simplesmente pegar uma dinamite, né, e acender e ficar segurando. Você nem sabe o que é dinamite. Não, velho. Para aprender a lidar com dinamite, você tem que fazer um curso só para aprender a lidar com explosivos, como é que funciona a coisa toda. Tudo tem um aprendizado.
Então é necessário toda essa preparação. E a gente quer que vocês aprendam. Por isso que a gente está sempre explicando. Então hoje eu quero explicar um pouco mais sobre o que é trabalhar com espíritos poderosos. Os mais poderosos. Então, repetindo, todos são poderosos. Então, a Goetia tem uma hierarquia. Reis, duques, presidentes, marqueses, condes, até lá embaixo. Os da hierarquia mais baixa, eles já são perigosíssimos. E são muito poderosos. O que muda, primeiro de tudo, é a maneira como eles atuam. Os de hierarquia mais baixa, eles tendem a trabalhar mais rápido. Ah, então isso é melhor? Não, nem sempre. Porque espíritos da Goetia, eles querem se livrar da tarefa o mais rápido possível. Então, eles vão agir o mais rápido que eles puderem. Eles querem se livrar da tarefa. Vamos lembrar aqui, demônios da Goetia estão aí desde o tempo que a raça humana surgiu no planeta. No mínimo. Eles viram o planeta ser criado. Então é você que está aí recém chegando no mundo, acha que vai bancar eles, vai obrigar eles a alguma coisa? Não, não é assim que funciona. E não tem aquela coisa de falar grosso, de ser valentão, tá? Porque sempre tem mais gente ainda que critica. Tem livros antigos, principalmente da Renascença, entre a Idade Média, a Renascença, que era um período mais conturbado, que esses livros eles tinham que ser escritos assim com muito cuidado, senão a pessoa ia ser presa. Por isso que tem aquelas coisas de ameaça, o espírito, não sei o quê. É uma maneira de disfarçar o texto. Mas se você pegar todos os textos anteriores de aonde o conhecimento veio, livros de 1000, 2000, 3000 anos atrás, você vai ver que a coisa nunca foi assim, na verdade. Sempre foi necessário o aprendizado e o conhecimento. Tanto que durante séculos e séculos, isso aí era exclusivo dos grandes sacerdotes dos templos, lá na Macedônia e tantos. Então, hoje nós temos uma oportunidade de ter acesso a esse material para estudar, mas você continua precisando de uma preparação. Então vamos lá, mesmo o espírito que parece ser de hierarquia mais baixa, ele ainda é muito poderoso e é muito perigoso. Por isso que é necessário a preparação, o estudo, o ritual ser feito corretamente. Você tem que estar preparado. Inclusive porque você pode ser cobrado quanto ao seu mérito. Eu falei sobre essa coisa de obrigar um espírito a te atender. A palavra, na verdade, não é essa. Você tem que provar que você é capaz de trabalhar com ele. Senão ele vai te dar uma surra. Ele não vai te atender. A própria Goetia tem as conjurações adicionais. Se o espírito não quiser vir, né? As conjurações adicionais, a maioria das pessoas acha que é só ler aquilo. Não, ali tem outros nomes divinos que você é obrigado a saber. A segunda, terceira conjuração, aquilo ali, significa que você tem que saber. Então não é que ele está sendo rebelde, que ele não quer atender você. É você que não está preparado. A maioria das vezes, quando um espírito da Goetia faz uma coisa assim de dar um travasso e não querer vir, é porque a pessoa não está preparada. Eles enxergam você por dentro, eles enxergam quem é que você é, qual é a sua formação, qual é o seu preparo. E eles querem que você domine você mesmo. Você tem aqueles nomes todos, não é palavras que você simplesmente repete. Você tem que saber o significado da palavra, entender o que elas significam e trazer isso para dentro de você como aprendizado.
Você tem que aprender, você tem que evoluir. É isso que eles vão estar olhando. Se você está realmente capacitado, tá? Mas tu sabe o que tu está falando aí? Tu está simplesmente repetindo palavras feito um papagaio. Que é o que tantas pessoas fazem. E depois eles não sabem por que não tem resultado. Esse é um dos grandes motivos. As pessoas repetem palavras sem saber o que elas estão fazendo. Mas os DEM não sabem se você está preparado ou não. E vão te desafiar. Por isso tem tantas situações e vários espíritos na Goetia que são citadas coisas que você tem que estar preparado para fazer. Por quê? Porque o espírito, ele vai te colocar à prova. Ele não está sendo desobediente. Ele está te colocando à prova. Para ver se você merece, se você tem capacidade, se você está pronto a lidar com ele. Anjos também fazem isso. Tem muito anjo que faz isso. Ele vai te colocar à prova. Tantos casos nós citamos sobre a necessidade de saber orações, banimentos, preparações. Aí o ritual começa e de repente tem um monte de situações estranhas acontecendo. Aparecem espíritos obsessores. Mesmo que o ritual seja muito bem preparado. A pessoa fez tudo certinho. Mecanicamente ela fez tudo certinho, mas e aqui dentro, no espírito, como é que está a força espiritual dessa pessoa? A pessoa não tem força espiritual. Então, mesmo que o ritual seja preparado, tudo certinho, as peças, né? Tem a ferramenta, tem o círculo, tem o triângulo, mas é tudo mecânico. Entendam isso, não é simplesmente repetir as coisas feito um macaquinho de circo. Você tem que saber o que você está fazendo. Quando você prepara a sua sala, quando você prepara as velas, os incensos, os perfumes, você prepara o círculo, você tem que saber o que é cada elemento daqueles. Aí você vai consagrar o círculo, você tem que ter dentro de você o que é o círculo, para que ele serve. É isso que os espíritos estão te cobrando, é a primeira coisa. Você saber o que está fazendo. Tão poderosos são todos. Agora vamos falar dos realmente grandes. Né? Que é que eu falei? Novato tem essa mania de já querer começar por cima. Né? Eu quero evocar Lúcifer, eu quero evocar Asmodeus, eu quero evocar Marbas, eu quero evocar Andras, eu quero evocar Lilith, eu já estou indo direto pro 15º andar, gente. Não sabe nem o básico. Esses são mais perigosos que todos os outros, com certeza. Primeiro, eles são espíritos de uma hierarquia muito elevada. Todos eles exigem respeito, todos. Mas os rankings mais altos, especialmente, por exemplo, no caso, os reis da Goetia. Ele é um rei. Aí o cara vai lá fazer um ritual para um grande rei da Goetia, com a bermuda suja que veio do futebol, não tomou nenhum banho, não se arrumou, pegou uma vela que sobrou ali de qualquer lugar, e acho que... Gente, isso é um desaforo. Tu quer chamar um espírito imenso desse, um grande rei, um rei. Pensa na monarquia, como é que tu vai receber um rei na tua casa? No mínimo, tu arruma a tua casa, né? Aí a tua casa tá uma pocilga, a pessoa não arruma nem a cama. Me criticaram, eu já falei isso. Eu já fui criticado que eu falei que a pessoa levanta, tu tem que arrumar a cama, a primeira coisa. Isso é bobagem. Olha, tu acha que vai vir um rei na tua casa se nem a tua cama tu arruma? Isso é relaxamento, isso é preguiça. E querem grandes poderes, olha. Porque eles viram todos os filmes do Harry Potter. Então agora eles acham que são muito poderosos. Falar grosso, ser mal educado não é poder, que é o que muita gente por aí está fazendo. Não, porque a atitude com os espíritos é importante. Eu não tenho medo de demon, porque eu me garanto que eu sou forte, eu faço academia, eu sou valentão. Isso aí é ser mal educado. Valentão desses
Tá assim por aí. Estão com canal, estão botando banca. Papo de valentão. Um dia que tiver um enfrentamento de magia sério, vão chorar que nem umas criancinhas. Porque não adianta você ser valentão da academia. Eu estou falando de magia e não de músculo. Para ter músculo não precisa ter cérebro. Decorar livro, que é outra coisa que tantos fazem, né? A pessoa abre a boca e começa a falar. Blá, 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 ela recita palavra por palavra o texto do livro. Isso é cópia e cola. Assim, ó, de canal, de cara bem famoso por aí, que eles abrem a boca e a única coisa que eles fazem é falar palavra por palavra exatamente o que está escrito no livro. Isso é decoreba. Decoreba não é aprendizado, é apenas informação que tu jogou dentro da cabeça, abre a boca e repete. Mas onde é que está o conhecimento disso, o aprendizado verdadeiro, o entendimento disso? O que eu estou fazendo agora? Eu abri a boca e estou falando. Eu tenho uma frase que é o assunto do vídeo. Tá? Perigo de lidar com espíritos poderosos. Eu abro a boca e saio falando. Eu estou falando da minha experiência, do meu aprendizado. Passam 500 livros na minha cabeça, com certeza, mas eu não estou citando frases de livros. Eu estou falando de aprendizado prático de uma vida inteira. E a magia, você precisa de aprendizado. Aprendizado prático. O que é o aprendizado? É realmente saber o que você está fazendo. Aí você vai chamar um grande rei, poderosíssimo. Perigo maior ainda, gente. Quanto mais alto o nível da hierarquia, maior o perigo. O que pode acontecer? Com muita sorte, não vai acontecer nada. Principalmente no caso dos novatos, né? Porque novato tem essa mania de querer atalho, né? Eles querem um grande resultado rápido. Eu preciso fazer um tipo de mensagem que eu recebo quase toda semana. Gilberto, eu preciso tirar umas dúvidas aqui da Gwent, porque eu preciso fazer esse ritual hoje. A pessoa nunca fez um ritual na vida e ela precisa fazer aquele ritual hoje. Cara, a pessoa está com algum problema e acha que sem saber nada ela vai imediatamente chamar um grande poderoso espírito que vai resolver o problema dela. Gente, eu só respondo, olha, esse tipo de dúvida tu pergunta nos grupos. Mas eu preciso fazer hoje. Tu quer uma aula particular? Tudo bem. Está aqui na página de consulta, gilbertosapazon.com.br/consultas. Mas você não vai aprender com dicas. O Gwent demora anos para você aprender. Mínimo 1 ano de trabalho sério, até quase diário, para você começar a ter algum tipo de resultado. Agora, para se meter a fazer grandes coisas, 3, 5 anos. Praticando desde o início. Eu não estou dizendo para você ficar 3 anos lendo livro. Não, estou falando de você começar a estudar e já começar a praticar. O que está lá desde o início do meu canal aqui? A primeira coisa que você tem que aprender: acender uma vela, oração. É uma das bases da magia. Então você vai começar a praticar. Então digamos, 1 mês, 2 meses, você até já faz uma chamada da Gwent. Faz mesmo. Sabe qual é o resultado esperado? Nenhum. E quando não acontece nada, é a melhor coisa. Agradeça. Isso é ótimo. Na verdade, é bom que não aconteça nada. O pior é quando começam a acontecer as coisas. Você pode ter um resultado e achar que agora, virei mestre de repente, olha. Da Harry Potter, né? Virei mestre? Não, você não é mestre. Por acaso você teve resultado. Esse resultado pode ser um resultado falso. Você pode estar sendo enganado por falsos espíritos, que aparecem muito.
principalmente esse pessoal aí que busca atalho, é muito comum que estejam sendo enganados por obsessores, quiumbas ou até entidades de outra religião. É comum, é muito comum. Muito comum. Então, até você ter certeza que você realmente está trabalhando com Demon, vai um tempo também. Aí você começa a ter resultados. E eu desejo que você tenha um aprendizado gradual. Então, esses resultados você aprende, observa o que funcionou, o que não funcionou, vai melhorando e começa a trabalhar com coisas maiores. Mas você começa lá embaixo na hierarquia, os espíritos mais do nível mais baixo, os condes, os marqueses. Agora, querer começar direto com o rei é implorar para quebrar a cara. Então, repetindo, muitas vezes o rei simplesmente não vai fazer nada, não vai dar nessa, não vai aparecer, não vai acontecer nada. Inclusive, repetindo sempre, esqueça essa bobagem de manifestação visual em magia. A maioria das vezes você vai estar falando com a parede, você não vai enxergar nada, você não vai ouvir nada. Faça automaticamente como se o espírito tivesse aparecido já na primeira chamada. Acabou. Vale a mesma coisa para Goetia, vale a mesma coisa para magia angélica. Faça como se o espírito estivesse presente. Com o tempo você vai perceber que você pode sentir uma sensaçãozinha na pele, uma coceirinha, um perfume diferente. São sensações que ocorrem. Às vezes um flashzinho de luz que... não é uma luz que vai acender, não. É só um... Aí você começa a perceber sinais que está tendo alguma coisa. E definitivamente, nunca faça aquela bobagem idiota de pedir para o espírito balançar a chama da vela, de balançar a fumacinha do incenso. Isso é bobagem, gente. Você está falando com um espírito poderoso e tu quer que ele faça show de circo? Ai, balança a fumacinha do incenso. Isso é um desaforo. Isso é uma ofensa extrema. Não faça isso. Pode sim acontecer coisas com a vela, com o incenso, mas vão ser sem nada ser pedido. Nada foi pedido, e aí coisas diferentes ocorrem. Então esse tipo de situação que vão confirmar mais ainda, mas é com o tempo que você vai começar a perceber essas coisas. Não vai acontecer de cara. Então você começa falando para a parede. Você está no seu quarto, na sua sala, você está falando com a parede. Parece esquisito? Parece esquisito. Mas com o tempo, né, a intuição começa a se aprimorar, você vai ter oportunidade de perceber coisas. E algumas pessoas não vão perceber nada nunca. Eu conheço magos maravilhosos, sensacionais, que não têm percepção nenhuma. E é gente que está aí há 30, 40, 50 anos na magia. Pessoas respeitadíssimas, trabalham bem pra caramba, mas eles têm zero evidência. Não percebem nada. Isso acontece. Então não é obrigatório. Mas acontece mesmo. Por isso que às vezes a gente vai trabalhar de uma maneira automática. Você fez a chamada certinha, deu, tal, faça de conta que o espírito está ali, continue. O importante são os resultados que vão acontecer depois. Então, primeira coisa, pode simplesmente não acontecer nada, você está chamando um rei, que são os mais poderosos e perigosos. Pode não acontecer nada e pode não ter resultado nenhum. E aí, claro, tempo para resultado. Quanto tempo demora? Depende do que tu está pedindo, qual é a possibilidade daquilo acontecer. Eu quero ganhar na loteria, tá? Tu pelo menos comprou o bilhete? Tem um monte de gente aí que quer ganhar na loteria e nem o bilhete compra. A chance de ganhar na loteria é 1 em 52 milhões. Ou seja, dificilmente essa magia vai funcionar. Então peça coisas que são possíveis da magia ajudar. Você ter mais clareza nos seus estudos, ajudar a se tornar um profissional melhor, tá? Mais adiante daí, que isso vai ser a base, você sendo um profissional melhor, ter uma possibilidade de uma promoção, um emprego melhor. Mas
Por exemplo, ser um profissional melhor tem a ver com aprendizado. Você não vai aprender de repente. O conhecimento, a sabedoria não vai aparecer de repente na tua cabeça. Não, de repente, o que os espíritos vão fazer vai ser lhe ajudar a se preparar, a estudar melhor e ter, principalmente, o melhor aproveitamento disso. Você começa a ter umas sacadas, assim, você consegue perceber mais rápido, eles te ajudam a perceber, eles ajudam a dar uma lubrificada no cérebro também. Eles vão te ajudar para que você tenha um aprendizado, mas você continua tendo que estudar e aprender e se desenvolver. Eles vão te ajudar, por exemplo, por acaso apareceu um livro sobre o assunto que você está precisando trabalhar. Por acaso era aquele livro que você precisava ler e encontrar como resolver aquela situação que você quer resolver. E isso é resultado de magia. Uma coisa que a gente fala, os espíritos, eles vão trabalhar com você. Eles não vão trabalhar por você. Ou seja, eles não vão te pegar no colo e fazer o que você mesmo tem que fazer. Você quer ajuda nos estudos? Eles vão te ajudar a estudar melhor, mesmo que isso signifique te ajudar a encontrar melhores professores e você vai trabalhar com esses professores que vão te ensinar melhor. Melhor oportunidade. Isso é resultado sério de magia. Então, esse é um dos resultados básicos. Mas perigos. Por que eles são tão poderosos? Primeiro de tudo, se você não está preparado. Eu comentei antes que eles vão verificar se você está preparado para lidar com eles. E vão lhe colocar à prova. Então eles podem chegar assim bem mal-humorados mesmo. Bem mal-humorados. Até porque Dimos da Goetia, eles não estão aí para bater papo, tá, gente? Espírito da Goetia, você chama, faz o ritual, tá? Conjura, apresenta o que você quer, ó, preciso disso, aquilo, tá? Explica a situação, acabou, obrigado por ter vindo, licença para partir, tchau. Você não fica ali de bate-papo. Aí eu vejo as dondocas aí. Principalmente os valentões, né, que dizem que ficaram 3 horas, 4 horas, 5 horas conversando com Asmodeu. Asmodeu fica 10 minutos, ele já está querendo botar fogo na casa. É um espírito muito impaciente, entre tantos outros. Então eles não estão aí para perder tempo, eles são bem objetivos e práticos. Você vem, faz o que tem que fazer, licença para partir, encerramento. Acabou. Não é fofoca de salão de cabeleireiro, tá, gente? Então você tem que ser objetivo com eles. O que pode acontecer de pior? Primeiro, você não preparou o ritual direito. Fez alguma coisa errada no ritual, que é muito comum, principalmente com essas porcarias de PDF mal traduzido que tem por aí. Tem um monte de gente traduzindo usando só o Google, mas a pessoa não sabe falar inglês e tem erros de traduções absurdas. Aí a pessoa vai lá e faz o ritual com alguma coisa que não poderia ter. Por exemplo, Asmodeus, né? Uma oferenda muito simples. A gente não usa a oferenda, na verdade. É o incenso, um óleo, a própria vela. Mas pode, por exemplo, colocar um copo d'água, 2 dedinhos só de uma bebida, acabou. Mas não é bebelança, como não. Mas muito usado, por exemplo, é um copo de água da fonte. Eu tenho esse privilégio porque eu tenho água da fonte. É água sem cloro. Só que Asmodeus odeia água. Odeia. Tá lá no Testamento de Salomão, como é que Salomão prendeu Asmodeus? Rodeou ele com jarros de água. Asmodeus odeia água. Malfas. Jamais dê um presente para Malfas. E tem texto aí traduzido muito errado, dizendo que é para dar um presente para Malfas. Está errado. Malfas odeia. É o maior desaforo. Tanto está na descrição do texto. Se você der um presente para Malfas,
Ele vai aceitar, mas vai iludir a pessoa. Ele vai te enganar. Em outros casos, eles podem te dar uma surra. Tipo, a pessoa passar mal, ter que terminar o ritual correndo, vir um monte de obsessor, mesmo que o espírito tenha vindo. Isso aí é outro tipo de coisa, pesadelos. Pesadelo é comum. Vultos, a pessoa dá uma esculhambada na vida da pessoa, ou até quebrar a pessoa mesmo. A pessoa começa a ter problema na vida. Vida profissional, vida emocional, vida pessoal, dá uma esculhambada total por causa de um ritual feito errado. Tá levando uma surra. Porque a pessoa fez foi um desaforo, foi afrontoso. E isso acontece com anjos também. Apesar que os anjos eles vão te dar essa surra, mas o tempo todo vai estar batendo aqui na tua cara. Ó, tá vendo que tu fez isso aqui? Tu não devia ter feito. Mas vão estar te dando porrada na cara. É tapão mesmo. Vai levar uma surra. E inclusive dos 7 planetários. Micael, Gabriel, Rafael, eles podem te dar uma surra. Para você aprender. A diferença é que anjo ele já tem essa tendência. Anjos querem que nós aprendamos. Então você leva uma surra e eles vão ficar esfregando na tua cara o que tu fez de errado, ou vai aparecer um livro, ou alguém vai comentar, ó, tu fez tal coisa, tu vai saber o que tu fez de errado. Demon não quer nem saber, Demon é só a surra. A única coisa que tu vai lembrar é que tu fez um ritual com o Demon. Eu fiz um ritual, agora tô levando uma surra, mas não sei nem o que eu fiz de errado. Isso é Goethe, gente. Tem casos que a pessoa demora 3, 4, 5, 6 meses com a vida toda bagunçada e não consegue entender o que houve de errado. Ó. E casos aí de colegas com um pouco mais de experiência. 5, 10, 20, 30 anos de magia. Já vi muitos. Por isso que tantos desses aí são meus clientes. Eu tenho clientes em todas as áreas. Na magia salomônica, no satanismo, no luciferianismo, na bruxaria, pais e mães de santo, das mais diversas vertentes, Umbanda, Quimbanda, Palo Mayombe, Nação, Batuque. Eu tenho clientes que são sacerdotes de todas essas áreas. E o que eu tenho? Experiência. Eu tenho experiência de ritualística, experiência na magia. Então, não quer dizer, tem coisas que eu não vou dominar totalmente, não conheço a fundo. Mas eu olho e eu vejo na hora o problema que está ocorrendo ali. Porque tem coisas na magia, na espiritualidade, que são basicamente as mesmas. Existe o que a gente chama de princípios universais, tem certos princípios que são os mesmos para todas as áreas. Então eu tenho toda a tranquilidade de conversar com um satanista, conversar com um pai de santo, conversar com um bruxo. Porque eu tenho uma longa vivência, uma longa experiência de vida nisso. E aí a gente vê mesmo pessoas mais antigas terem problema. Quando mexer com um espírito muito poderoso, e coisas acontecem. E tem alguns casos assim. Olha, ter um probleminha de vida é pouca coisa. Às vezes tem casos assim horripilantes. Existem sim situações, não é só em filme, existem. Só que são pouco citados. Casos que são devastadores. Eu mesmo passei uma situação dessa. O carro que eu estava, basicamente, eu precisei fugir, porque eu não estava preparado. Eu fugi. Pedi carona para um colega, a pessoa estava me levando.
O carro estava a 40 quilômetros por hora. O carro foi erguido do chão 1 metro e atirado 15 metros à frente, do outro lado da estrada. Do nada, né? Primeiro veio aquela pancada, bum! Não tinha nada. Empurrou de novo e de repente o carro, a gente só sentiu que... A gente chegou a afundar no banco, assim. E ergueu e... Eu passei por isso. Faz tempo. Eu era muito jovem ainda. Claro que eu fiquei muitos meses apavorado com a coisa. Imagina isso acontecer com alguém que tem 30 anos na magia. São casos reais que nós temos documentados. Nós temos casos documentados de pessoas assim inquestionáveis e com várias outras juntas. Casos também que eu mesmo acompanhei aqui não faz muitos anos. Um ritual grande assim, saiu todo mundo fugindo. Então às vezes acontecem coisas muito feias, né? E aí você tem que estudar para entender o que está havendo. Então quando a gente lida com demônios, é necessário ter essa cautela. Né? Então é o que eu queria alertar hoje, para lembrar que tem aqui no meu canal, vamos marcar aqui o card, eu já fiz uns 2 vídeos falando sobre efeitos secundários em magia. É uma coisa interessante vocês observarem, assistam esses 2 vídeos. Porque quando nós trabalhamos com espíritos, você tem um pedido específico, porém o espírito tem outras capacidades também. Então, efeitos secundários é as outras coisas que também ocorrem, além do que você pediu. A primeira coisa que ocorre é justamente porque eles têm outras capacidades que eles também vão usar. Por exemplo, uma coisa muito comum, por exemplo, o espírito da Goetia, Dantalho. Ele ajuda a harmonizar um relacionamento de novo, mas basicamente ele também pode iludir as pessoas. Mas ele mexe com a cabeça das pessoas, para fazer ficar junto de novo. Mas ele também revela passado, presente e futuro. Também. Qual é o efeito secundário? A pessoa chama Dantalho para ajudar a unir um casal de novo. E Dantalho, efeito secundário, ele faz a pessoa descobrir coisas do passado, do presente, ou até o que a pessoa já está preparando para o futuro, que ele não sabia. Tá vendo? Efeito secundário. Pediu para uma magia para unir um casal de novo, tá aqui a oportunidade de ficar junto, mas agora tu sabe que a pessoa fez isso no passado. Tu descobre toda a vida, todos os podres da pessoa, alguma coisa que tu pode não gostar, ou pode, às vezes tu pode descobrir uma coisa boa também, não são só coisas ruins. Ele vai revelar passado, presente e futuro da pessoa. Então pode ser coisas boas, pode ser coisas ruins. Tá? Então nem sempre efeito secundário é uma coisa ruim, apenas eles vão acontecer. No caso dos espíritos mais poderosos, isso acontece mais ainda, gente. Nunca é só o que tu pediu. Um dos motivos que nas minhas consultas, aí, gilbertopazon.com.br/consultas, eu faço por escrito, eu faço por e-mail. Por quê? Porque eu paro, eu analiso a situação. Cada espírito, eu vou analisar quais são os possíveis efeitos secundários daquele espírito também. Eu não estou olhando qual é o melhor espírito. Eu vou olhar, tem esse que seriam adequados. Só que esse pode também fazer isso, esse também pode também fazer isso, mais aquilo, esse também pode... Tá? Então um espírito pode resolver o seu problema e criar outros 10. E quanto mais alto o nível de hierarquia do espírito, maiores as chances de problemas, também por causa desses efeitos secundários. Além, tá? Já falei de possibilidades de umas formas. O importante é a sua preparação, tá? Porque depende da sua força pessoal. Para você poder trabalhar com grandes forças, você tem que estar fortalecido, você tem que ter força. Depende da sua preparação, da sua capacidade pessoal. Se você não tem preparação, é a mesma coisa que você entrar no Kung Fu
e já no dia seguinte tu quer chamar o Chuck Norris para uma briga. O que vai acontecer? Vai levar uma surra. Aliás, o Chuck Norris, ele só vai fazer assim, ó. Só com a piscada dele já derruba tudo. Chuck Norris é Chuck Norris. Eu amo esse cara. É o que eu queria falar por hoje. Então, gente, estão gostando do nosso canal? Botãozinho like, se inscreva, divulgue para os amigos, podendo ajudar. gilbertosapazon.com.br/consultas. É o meu trabalho profissional. E vamos continuar sempre a levar o conhecimento, aprendizado, desejando que cada vez mais vocês melhorem. Tenham aprendizado. Não tenham medo de errar. Não deixe de fazer as coisas por medo de quebrar a cara. Só não faça estupidez. Não sai querendo já começar no 15º andar se tu não sabe nem o básico. Começa no básico, faça direitinho. E aí sim os resultados serão crescentes, o aprendizado e a sua evolução. E você cada vez mais vai se tornar uma pessoa melhor, mais forte, com maior capacidade mental, espiritual. E eu desejo que isso sempre ajude você e as pessoas que você gosta. Beijo bem grande para todo mundo. Eu sou o Gilberto Sapazon e até a próxima.